Dr. Arthur Dzick, mais uma vez, com muita alegria, na janela da Paulista, presencialmente, porém, sabe, né? Aqueles cuidados, você já sabe. Pois é. E a gente tem um monte de pergunta de web espectadora para fazer para o Dr. Arthur hoje, que foram chegando aqui, né? Então, vamos começar pela mais intrigante. É da Mirtes, ela é do Jabaquara, aqui de São Paulo, e ela pergunta se o senhor, como médico especialista na reprodução assistida, aconselharia um casal a fazer todo esse procedimento da reprodução assistida, um ou mais ciclos, que são pesados e tudo, nesse momento que o mundo vive uma pandemia recrudescendo e que talvez a gente não saia dela. E ela pergunta, valeria a pena ter um filho num mundo pandêmico? Isabel, em primeiro lugar, estou super contente de estar aqui, de ver todo mundo bem, de voltar para Paulista. Adeus, né, 21, que venha 22 e que tudo seja melhor em 22, em todos os aspectos, né? A minha resposta é a clássica, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Desculpa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, mas é uma pergunta, ela tem toda a razão, né? Na pergunta dela, mas então vamos lá. Número 1, a gente não tem nenhuma garantia de melhora nas coisas, né? Mas você, o Volpe, eu acho que somos uns otimistas, e não só otimistas, eu, particularmente como médico, tenho que ser realista, né? Otimista, mas realista, né? No sentido de que as coisas estão melhorando, né? Tanto que estou aqui presencialmente, há 6 meses atrás, isso era impossível, você não me receberia aqui, né? Então, é porque as coisas acalmaram, né? Então, já é uma melhora, né? Muito provavelmente, a gente vai viver com essa nova pandemia, ela vai, em algum tempo, acredito eu, que até uma chance desse Ômicron, que está todo mundo pegando, né? Eu, pelo menos, do meu relacionamento, acho que eu sou o único que não pegou, e a minha mulher até agora, porque meu filho, minha filha, os amigos, minhas secretárias, todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso é uma chance de ter aquela chamada imunidade coletiva, eu não gosto de falar de rebanho, porque é de coletiva, né? Onde um número imenso de pessoas ao mesmo tempo estão imunes, né? E talvez diminuir muito a história e isso se tornar uma doença não pandêmica, mas endêmica, que nem a gripe sazonal, que nem outras coisas. A gente vai tomar vacina, a gente vai tomar a 7ª, 8ª, a 10ª, tudo bem, fazer o quê? Vamos pedir, né? Aquela piadinha lá de pedir um bônus lá para a Pfizer, depois que tomar a 10ª merece ganhar alguma coisa, né? Mas tudo bem, a vida vai levando com tantas vacinas, né? Então, eu realmente acredito que a gente talvez esteja indo para esse caminho, porque tem um boom de doença, mas não tem um boom de mortes. A gente não está vivendo naquela insegurança, e quando eu falo a gente está olhando o que está acontecendo sempre na frente, né? Europa e Estados Unidos, recorde 1 milhão, 2 milhões por dia, coisa e tal, mas eles não fecharam os países, eles não tomaram atitudes, né? Então, eu acho que as coisas, nesse sentido, tem tudo para melhorar, né? Além do que, o que a gente tem de notícias até hoje é que o Covid, né, não é um problema para a gravidez, diferente do Zika lá atrás, né? Então, não causa malformação, não causa... O que tem de alguns estudos é um pouco mais de risco de trabalho de parto prematuro, mas isso numa escala muito pequena, e claro, naquela paciente já no final da gravidez com alguma restrição respiratória, pegar Covid pode ser complicado neste sentido, né? Mas eu queria deixar uma mensagem para a Mirtes, que não adianta ela ir contra a lei da natureza. Por que eu estou falando isso? Porque o instinto reprodutivo é dos instintos mais primitivos que existe. É quase como respirar, como a digestão, eu digo a fisiologia da reprodução. Então, pandemia, sem pandemia, a gente realmente tem
uma queda importante em situação de guerra, mas não contra o vírus, né? Guerra entre as pessoas. Aí sim, quando tem fome, quando tem... Mas eu acho que, pelo menos no Jabaquara, em São Paulo, em janeiro de 22, não é a situação que ela deve estar passando, né? Então é uma decisão muito pessoal, né? Qual é a razão de ter filhos? Existe você pode perguntar para 100 pessoas, pode 100 pessoas responderem diferentemente por que eu quero ter um filho, né? Mas eu não acho que não acho que é uma situação tão derrotista que como que eu vou ter um filho nesse mundo? Bom, então melhore o mundo. O que você quer que eu faça? Tem que melhorar o mundo mesmo, né? Agora, eu não sei, eu acho que ela estava pensando assim na própria criança, né? Que já nasce num mundo sem abraços, né? Num mundo mais com uma distância que não é normal entre o ser humano. Acho que ela estava se referindo a isso, a criança, né? As restrições que as crianças estão tendo. Mas não vai ter para sempre também. Uma hora esse negócio acaba, não acaba? Vamos lá, não é isso que a gente fala, que a gente faz filho pro mundo? Então não adianta. Então não adianta. Os filhos dela vão viver a vida que eles vão viver. Nem melhor nem pior, né? Então eu acho que é uma questão aí né? E o que é importante aí puxar um pouquinho para o nosso lado médico-científico, é que toda essa conversa e essa filosofia da história vai bem até os 35 anos. Aí ela pode ficar brincando, vai melhorar. Agora, conforme vai passando a idade, esse tipo de raciocínio pode determinar que ela não tenha filhos. Aí sim a coisa é mais complicada, porque por enquanto ela está brincando um pouco, entre aspas, com a situação, colocando as conjecturas de um mundo e coisa e tal. Agora, chegar no momento que ela, pessoa física, Mirtes, não pode ter filho porque envelheceu e não fez nada para ter filho, às vezes essa é uma conta cara, né, para se pagar lá na frente, né? Então a idade é importante. Por isso que essa pergunta, se vale a pena ou não vale a pena, para paciente jovem, sei lá, de repente espera mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos. São tantos motivos que as pacientes retardam o seu desejo reprodutivo. Agora, se ela já tem, você não falou a idade dela, mas se ela já tem mais idade, são todas menininhas para nós, vou falar o quê? Mas se ela já tem mais do que 37, 38, 40 anos, eu acho que ela tem que começar a pensar mais, de forma mais pragmática nela, do que no mundo. No mundo, né? No mundo onde ela vai pôr o filho, pois é. E tem mais pergunta, né? Tem a Maria Tereza, lá do Brooklyn, que quer saber se ela pode viajar de navio. Eu acho que ela está vendo esses navios chegando cheios de Ômicron aí, né? Será que pode? Se bem que... Eu acho que essa pergunta deve ser antiga, né? Porque antiga, quero dizer, já deve ter uns 10, 15 dias. Porque hoje em dia ela não faria essa pergunta, né? Porque os navios mostraram o que todo mundo sabia, que é a maior furada. É impossível você controlar, não ter aglomeração no navio. Uma banheira daquela leva 5.000 pessoas, é impossível. Tanto que é impossível que os dados que a gente tem hoje é que a maior parte dos contaminados são da tripulação, que teriam o maior interesse em não estar contaminados. Eles estão trabalhando, não estão passeando. Se nem a tripulação consegue se proteger desse ambiente péssimo para transmissão viral. Então, eu acredito que essa pergunta dela foi quando deve ter um tempo maior, que ainda estavam os navios circulando e ela sonhou com uma viagem de navio. Porque então, agora está proibido, inclusive, né? Mas tudo bem, ainda até bem 21 de janeiro, né? Ainda bem que proibiram, mas mesmo se não proibissem, então estou dando a minha visão médica, navio é péssimo para grávida e agora para quem tem risco de pegar Covid. Por que é péssimo para grávida? Porque no navio não para, o navio é diferente, um avião, tem alguma urgência, ele ainda desce num aeroporto próximo. O navio você leva 12, 14 horas para chegar em algum lugar, se está no alto mar, por exemplo, né? Eu já tive a oportunidade, até tinha nas boas épocas, congressos em navio, né?
Então eu conheço bem a estrutura do navio. Olha, o navio vai bem quando você não precisa de nada médico no navio, porque eu já visitei o hospital do navio e coisa e tal. É realmente toda a sofisticação que você tem no navio, você não tem na área médica, né? O médico não dá para confiar em nada o que você precisar. O que você precisar da área médica do navio é um porto o mais rápido possível e conseguir esse serviço em terra. Né? Então o navio não é bom nem para grávida, que às vezes, imagina, né? E nem para nesta situação. E acho também que para pessoas com muita idade também é complicado. Né? Para quem tem marca-passo, por exemplo. Não, eu acho que marca-passo pode, né? Marca-passo pode. Né? Mas quem tem muita, quem está muito comprometido com a saúde, né? Navio não é o melhor lugar. Tá certo. Tá bom, então, nós vamos continuar a responder perguntas. Aí, já foi um vídeo e 2 perguntas respondidas. Vamos lá, doutor Arthur, até já.